Quando você vê essa criatura pela primeira vez, pode achar que é uma safira voadora. A abelha azul é tão bonita quanto uma joia. E tem listras de cor turquesa em vez de amarelas. Seus enormes olhos verdes se assemelham a esmeraldas. As finas asas marrons parecem camadas de celofane com padrões gravados. A aparência não é a única coisa que as distingue das abelhas comuns. As azuis são solitárias. Não se movem em enxames e não vivem em ninhos grandes. Gostam de se estabelecer em pequenas tocas no solo ou fendas em rochas. Outra diferença interessante entre as abelhas azuis e as comuns são sua maneira única de polinização, que os cientistas chamam de polinização de zumbido. As azuis ficam na flor, a seguram firmemente e começam a agitar todo o corpo, criando uma série de vibrações pequenas e rápidas. Dessa forma, também sacodem a flor, rápida e suavemente. Esses movimentos fazem o pólen sair da antera, então as abelhas param e coletam todo esse pólen. Alguns especialistas acreditam que elas preferem fazer isso em flores roxas, o que as ajudam a se misturar com a planta e a passar despercebidas pelos inimigos. Mas essa teoria ainda não foi comprovada. As abelhas azuis habitam principalmente a Austrália e são um elemento importante na agricultura do país. Elas trabalham com tomate, oxicoco, berinjela, mirtilo, kiwi e pimenta. Já as comuns não conseguem polinizar a maioria dessas plantas, mas suas parentes azuis sim. Em escala global, mais de 8% das plantas no mundo precisam da polinização por zumbido. Esses insetos são mesmo muito desajeitados no ar. Suas asas pequenas não condizem com seus corpos enormes e suas pernas compridas, então eles são lentos e é fácil pegá-los. Passarinhos, sapos, morcegos e gatos adoram comê-los como aperitivo. A única forma de eles evitarem ser comidos é perdendo um membro. Suas patas se quebram facilmente, mesmo quando nada encosta nelas. E se você ainda não está convencido de que não precisa dar no pé e abandonar sua casa quando vir um bicho desses, pense no seguinte: os tipulas podem lhe mostrar se a água da piscina na qual você está prestes a pular está em boas condições. Se vir esses insetos em cima ou acima da água, pode tomar seu banho tranquilo. E mais, os pescadores geralmente fazem com que sua isca se pareça com larvas de tipula. Isso as torna mais apetitosas para os peixes. Mas, enquanto você está pesquisando, se depara com um texto sobre outros insetos estranhos e malucos. Por exemplo, aqui está o besouro cara de homem. Ele emite feromônio que atrai outros besouros, informando-os de que há comida por perto. A característica mais peculiar dele está em seu nome. Esse inseto tem uma cara desenhada nas costas, com 3 pontos pretos sobre o vermelho. A cor vibrante de suas costas alerta os predadores, dizendo que o inseto não é gostoso ou que é até venenoso, enquanto os olhos pretos chamam a atenção, tirando o olhar do inimigo da cabeça frágil dele. O nome da lagarta costas de sela também é bastante sugestivo. Ela parece uma criatura de outro planeta, com uma sela verde brilhante em cima de suas costas. E o triste é que a única parte segura de tocar nessa criaturinha é justamente a sela. O resto de seu corpo é coberto por espinhos afiados e altamente venenosos. Se quiser dar um amigável tapinha nas costas desse bichinho, tome cuidado para não encostar em mais nada. É por isso que os agricultores amam e protegem tanto as abelhas azuis. Vespas e abelhas são muito semelhantes em aparência. Às vezes, podem até ser difíceis de distinguir, mas o estilo de vida delas é totalmente diferente. As abelhas são insetos quietos que passam todo o tempo polinizando plantas, coletando néctar de flores e fazendo mel. Podemos dizer que são caminhões pequenos e poderosos. Mas vespas são super carros de corrida. São mais agressivas, muito mais rápidas e mais manobráveis no ar. Suas picadas são mais dolorosas. Sim, também podem transportar pólen de uma planta para outra e se alimentar de néctar. Mas sua principal missão é controlar a população de insetos praga, como pulgões e algumas espécies de lagartas. De acordo com algumas estimativas, as vespas conseguem se livrar de mais de 14 mil toneladas de inseto no Reino Unido durante o verão. Imagine o quanto fazem no mundo todo. E são perigosas. Mas entre elas, há um tipo que se distingue por sua natureza pacífica e estilo de vida. A vespa do barro. Também tem uma coloração preta e amarela, mas parece mais elegante. O enxame de vespas comuns é controlado pela rainha. Mas as do barro são criaturas solitárias. Constroem um pequeno ninho de lama, no qual vivem com seus filhos, e só picam se estiverem em perigo.
Ao contrário de outros tipos da espécie, só usam seu veneno para paralisar aranhas, moscas e lagartas. Então, os levam para o ninho para alimentar seus filhotes. Portanto, não se surpreenda se vir uma grande horda de aranhas paralisadas dentro do ninho. Pode haver mais de 500 insetos ali dentro. Quando pequenas, as vespas eclodem dos ovos e imediatamente começam seu banquete. Ora, temos um besouro titã por aqui. Esse é o maior besouro do mundo todo. Ele pode ter o tamanho da sua palma inteira, com dedos e tudo. Ver um desses em uma mata pode ser uma experiência chocante, principalmente se ele voar perto do seu rosto. Mas não se apavore. Felizmente, esse gigante é calmo e não vai lhe picar se você não fizer nada contra ele. Mas se algum dia você acabar irritando esse inseto, jamais deixe que as mandíbulas dele encostem em você. Ele vai dar um chiado e tentar morder, e um só golpe dele é capaz de partir um lápis ao meio. O interessante é que o besouro titã não come nada. Ele não precisa de alimento para sobreviver. Enquanto é uma larva, ele capta energia suficiente para mantê-lo bem nutrido mesmo depois de adulto. Bem que eu gostaria de ter essa habilidade. Um inseto que parece ainda mais ameaçador é o veta gigante. Nativas da Nova Zelândia, essas criaturas parecidas com grilos passam a impressão de que alguém esqueceu de trancar o portal para o inferno. Elas têm um corpo grande e robusto, com 6 patas espinhentas, antenas compridas como ETs e mandíbulas grandes que parecem conseguir cortar aço. Bem, na verdade, esses insetos gigantes são pacíficos e não mordem ninguém, só se forem provocados. E mesmo se atacarem, não será tão desastroso quanto você imagina. Há vídeos na internet com vetas mordendo as mãos de quem os está segurando e não acontece nenhum problema. Então, não tenha medo, apesar desse inseto pesar mais que um pardal. As mariposas atlas parecem ter 3 cabeças e 2 delas são de serpente. Essas lindas mariposas noturnas têm formatos estranhos nas pontas de suas asas que se parecem com cabeças de najas. Pelo visto, isso é sua estratégia de defesa contra os predadores. É por isso que às vezes elas são chamadas de mariposas cobras. As mais hostis são os vespões, que também são vespas, mas maiores, mais irritadas e com uma picada ainda mais dolorosa, além de uma das mais perigosas entre todos os insetos. Essas criaturas podem atingir o tamanho de um polegar. Isso é 3 vezes maior que uma abelha comum. Os vespões atacam um enorme enxame e representam um grande perigo para qualquer animal. Para combatê-los, as pessoas usam roupas de proteção grossas que se assemelham a trajes espaciais. Mas o pior é que esses insetos invadem colmeias e reduzem a população de abelhas, o que pode levar a uma catástrofe em escala planetária, já que elas polinizam mais da metade de todas as frutas, vegetais, grãos e nozes do mundo. Olha para esse grande zangão zumbindo. Algo de errado com ele. Que cai uma flor e... Espere um minuto. Isso não é uma abelha. É algum tipo de inseto bonito verde, laranjado. Ah, agora ele decola e parece um zangão de novo. Conheça a mariposa Cephona dizilas. Graças à sua cor e asas transparentes, cria a ilusão de uma abelha. As asas da maioria dos insetos servem para termorregulação, ou seja, aquecem e resfriam o corpo. Há aquelas que os ajudam a lutar contra inimigos. Uma borboleta consegue parecer uma criatura grande, graças ao padrão em suas asas. Algumas espécies se comunicam usando vibrações criadas por suas asas. As coloridas têm muitos propósitos diferentes, mas as Cephona dizilas são transparentes e sua principal função é evitar refletir a luz solar. Durante um movimento rápido, praticamente não brilham na luz e diminuem a cor do animal. Graças a isso, quando a mariposa está voando, outros insetos a enxergam como uma abelha e têm medo de atacá-la. É impossível dizer qual o motivo exato, já que a transição da alimentação vegetal para a alimentação animal aconteceu há muito tempo. Desde então, a evolução criou uma variedade de maneiras de extrair sangue. As espécies dependentes do sangue mais famosas são, é claro, os mosquitos. Apenas os mosquitos fêmeas precisam de sangue para produzir ovos. Quando voam, eles sentem o calor, o dióxido de carbono e o ácido lático no ar. Esses cheiros os atraem, então eles voam para sua fonte, um animal ou um humano. Em seguida, o mosquito pousa sobre sua presa e insere a probóscide na pele. Ao mesmo tempo, ele secreta saliva para evitar a coagulação. A sensação desagradável na pele que você sente após a picada é uma reação alérgica do seu corpo à saliva do mosquito. Em seguida, a fêmea produz ovos e deixa as larvas em águas paradas. Pode ser um lago, um ralo ou uma piscina externa. Pequenos mosquitos se alimentam de substâncias orgânicas na água, depois crescem e partem para sua primeira caçada.
Os borrachudos também se alimentam de sangue, mas não fazem isso com o mesmo cuidado que os mosquitos. O borrachudo fêmea pousa sobre a presa, usa suas mandíbulas afiadas para cortar a pele e devora seu almoço. Felizmente, esse inseto não incomoda muito as pessoas. Seu alvo principal é o gado e os animais selvagens. As mutucas são as verdadeiras inimigas humanas. A mordida delas é muito dolorida. Moscas comuns que vivem na rua e dentro de casas humanas são super irritantes e podem fazer um banquete na sua pele sem nem mesmo picar. Tudo o que elas precisam está na superfície. Você secreta suor, proteínas, carboidratos, sais, açúcar e outras substâncias químicas que a mosca coleta com sua probóscide. E claro, dificilmente entende que você é um ser vivo e não quer compartilhar sua comida com ela. É por isso que as moscas não têm medo de você. Você provavelmente notou que algumas pessoas são picadas por insetos com mais frequência do que outras. Você pode estar dando um passeio no parque e eles virem todos em você. Mas seu amigo andando bem ao seu lado pode não sentir nada. Isso apenas significa que você é uma delicinha. Os cientistas costumavam acreditar que algumas pessoas simplesmente não sentem quando são picadas. O corpo delas não tem uma reação tão forte à saliva do mosquito. Mas estudos recentes mostraram que o número de picadas depende da genética e de muitos outros fatores. Cerca de 10 a 20% das pessoas são mais atraentes para insetos predadores. Quão sortudas ou azaradas elas são? Os mosquitos usam uma variedade de sentidos para escolher a presa perfeita. Eles têm sensores de dióxido de carbono e umidade. Eles também distinguem os odores de centenas de substâncias químicas diferentes liberadas pelos humanos. Cada cheiro tem um significado específico para diferentes tipos de mosquitos. Existem milhares de nuances e tipos de odores que podem atrair alguns mosquitos e repelir outros. Aqueles que são mais agressivos gostam de coisas que os mosquitos comuns não conseguem cheirar. Alguns mosquitos picam suas pernas, outros seu pescoço. Os alimentos e bebidas que você consome também desempenham um papel importante nisso. Esses imitadores de abelhas são encontrados na África, Índia, Sudeste Asiático e Austrália. No início da vida, são lagartas verdes brilhantes que se alimentam de folhas de café e romã. Pode parecer que um hamster está sentado no tronco de uma árvore, mas esta é na verdade a mariposa da flanela meridional. Ela é grande e coberta de pelos grossos. Não tente acariciá-la se não quiser ir a um hospital. Há muitos espinhos venenosos escondidos dentro desse casaco de pele. Até mesmo uma picada leve pode fazer você experimentar muitas sensações desagradáveis. Outros insetos que fingem ser abelhas e vespas são as moscas das flores. Elas parecem vespas, voam como vespas e imitam picadas de vespas. Mas sua habilidade mais legal é copiar o zumbido de abelhas. Na realidade, são criaturas frágeis e inofensivas. Sua capacidade de se transformar em abelhas é essencial para a sobrevivência e funciona muito bem. Muitos animais e insetos têm medo de se aproximar dessas artistas habilidosas. Mas em todo o mundo animal, os pássaros lira e soberba recebem o título de imitadores mais talentosos. São pequenos, têm grandes e bonitas caudas parecidas com uma lira e vivem na Austrália. Imagine se perder em uma floresta longe de uma cidade grande. De repente, você ouve o som de uma motosserra. Não vê pessoas, mas o ruído está se aproximando. Então ouve o clique de um obturador de câmera. Mas não há pessoas com câmeras por perto. O lira soberba cria todos esses sons. Graças aos músculos complexos de sua seringe, ele pode imitar quase tudo. Algumas pessoas ouviram esses pássaros copiando a fala humana. Além disso, são bons designers florestais. As fêmeas constroem ninhos aboboados no chão, em tocas e cavernas. Geralmente põem um ovo e cuidam do bebê nas primeiras 6 a 10 semanas. Vamos descer do céu para o oceano para ver outras criaturas minúsculas. Conheça o polvo de anéis azuis. Esse animal parece tão pequeno e fofo. Sua cor neon-brilhante e anéis azuis são visíveis de longe. O polvo pode caber facilmente na palma da sua mão, mas é melhor não tocá-lo. Encontrar um grande tubarão branco pode não ser tão perigoso quanto essa pequena criatura. É um dos habitantes marinhos mais traiçoeiros do mundo por causa de seu veneno. Uma picada pode derrubar um enorme elefante africano. Ele é muito mais perigoso do que uma cobra-rei ou uma aranha-viúva negra, porque sua picada muitas vezes passa despercebida. Mas se algum dia tiver a chance de observar uma de perto, faça isso. As aranhas-pavão são lindas. Elas têm olhos grandes e brilhantes, pelagem brilhante azul e vermelha e uma penugem fofinha no corpo e nas patas. A dança do acasalamento delas é impressionante. É uma pena viverem só na Austrália.
Temos outra mariposa para a nossa lista, a beija-flor. Lembra da Atlas e do quão gigante ela era? Bem, essa tem o tamanho de um beija-flor e se parece demais com ele. A velocidade com a qual ela bate suas asas, a língua comprida para tomar o néctar das flores e até o barulho que ela faz quando está voando, tudo isso faz você questionar se realmente é uma mariposa. Claro, essa criatura peludinha é totalmente inofensiva e você pode se considerar um cara de sorte se vir uma. A aranha Tecelã orbitela de chifres é um dos aracnídeos mais inusitados do mundo. É uma aranha em todos os aspectos, mas, por algum motivo, tem chifres compridos e curvados nas costas. As costas em si são de cor alaranjada brilhante para afugentar predadores. O vermelho indica perigo, mas os cientistas ainda não sabem ao certo por que essa aranha precisa dos chifres. Então eis aí uma teia de mistério para você. Há um barulho de folhas secas sendo pisadas enquanto uma pilha delas está se movimentando. Um chifre grande e imponente surge. É o besouro Hércules, um dos maiores besouros do planeta. Quase metade do seu tamanho vem daquele chifre em sua cabeça. Graças a esse traço característico, você sabe que se trata de um macho. As fêmeas não têm o tal chifre. Mas o nome dele não vem do chifre, e sim da incrível capacidade que esse gigante tem de transportar cargas pesadas. A força dele só perde para os besouros Dung. Um Hércules consegue carregar até 850 vezes seu próprio peso corporal. Se algum dia você vir um inseto com 5 cabeças usando um bonezinho pontudo, saiba que não é uma criatura de outro mundo, é daqui mesmo, do Brasil, e se chama Bocidium globulare. Ele parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica e é super misterioso.